Muito bem, queridos. Estamos estudando a vida e o ministério do apóstolo Pedro. E hoje nós vamos começar a estudar a primeira carta de Pedro. Saudação aos eleitos e peregrinos e louvor ao Deus Trino. Essa primeira parte da carta serão só 12 versículos que nós vamos estudar. Mas são de uma densidade teológica absolutamente fantástica, como é toda a palavra de Deus. Leiamos então esse trecho para nos iluminar a nossa aula. 1 Pedro 1 a 12. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos que são forasteiros da dispersão no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia, eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo. Graça e paz vos sejam multiplicadas. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada nos céus para vós outros. Que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. Nisso exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações, para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra, na revelação de Jesus Cristo. A quem não havendo visto, amais, no qual, não vendo agora, mas crendo, exultais com alegria indizível e cheia de glória, obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. Pois a respeito desta salvação que os profetas indagaram e inquiriram, os quais profetizaram acerca da graça a vós outros destinada. Investigando atentamente qual a ocasião ou quais as circunstâncias oportunas, indicadas pelo Espírito de Cristo, que neles estava, ao dar de antemão testemunho sobre os sofrimentos referentes a Cristo e sobre as glórias que o seguiriam, a eles foi revelado que não para si mesmos, mas para vós outros, ministravam as coisas que agora vos foram anunciadas por aqueles que, pelo Espírito Santo enviado do céu, vos pregaram o Evangelho, coisas essas que anjos anelam perscrutar. A primeira coisa que dá para perceber é que é uma frase inteira que percorre os 12 versículos. É uma coisa absolutamente não usual nos dias de hoje fazer uma frase tão longa, mas é uma frase originalmente assim no grego, ou seja, uma frase inteira de nada menos do que 12 versículos. A primeira epístola de Pedro foi escrita por Pedro. Sempre há algumas dissensões, sempre há quem possivelmente levante objeções à autoria verdadeira da carta. Isso não acontece só com a primeira epístola de Pedro, mas com muitas cartas, seja de Pedro, seja de Paulo, Hebreus. Mas as evidências todas apontam sim no sentido de que essa carta terá sido não manualmente escrita por Pedro, mas como que escrita sob a orientação direta dele. Essa carta deve ter sido escrita em Roma. Nós todos sabemos que o apóstolo Pedro, depois da ascensão do Senhor, permaneceu em Jerusalém
trabalhando. O início da igreja primitiva em Jerusalém aconteceu com a presença do apóstolo Pedro, mas a partir de 40% do livro de Atos, Pedro se retira da cena. E o livro de Atos, então, praticamente se concentra na figura de Paulo. O livro de Atos foi escrito por Lucas, que acompanhava Paulo nas viagens, de modo que é absolutamente natural que a figura de Pedro fique um pouquinho obscura, depois que Lucas passa a acompanhar Pedro. Pedro saiu, afinal, da Palestina, possivelmente alguma coisa como 15 anos depois da ascensão do Senhor, e Pedro se tornou um missionário. Andou por muitos lugares, provavelmente terá trabalhado na Turquia por muito tempo, pela menção que ele faz nessa carta. Ele terá pregado o evangelho nas regiões da Turquia e, afinal das contas, no fim da vida, ele estava em Roma. E ali em Roma ele foi martirizado. As tradições são todas absolutamente contundentes no sentido de que ele realmente terminou os dias em Roma, assim como também Paulo terminou os dias em Roma. E Pedro terá tido a oportunidade de congregar com os irmãos em Roma, nas catacumbas, porque o cristianismo era, nesse momento, perseguido, seriamente perseguido. Nós tivemos no reinado de Nero, como todos vocês sabem, uma enorme perseguição aos cristãos. A bem da verdade, Nero, que era um tirano bastante maluco, ele queria, na verdade, deixar um legado arquitetônico para a cidade de Roma e ordenou, segundo todas as evidências, que Roma fosse incendiada. E ele reconstruiu Roma, obviamente começando por um novo grande palácio para ele mesmo. E todos vocês sabem que, na verdade, o bode expiatório do incêndio de Roma foram os cristãos. Ou seja, era muito tranquilo, muito fácil fazer uma acusação contra a igreja nascente, a igreja cristã nascente, porque os cristãos, nesse momento, eram rejeitados pelo próprio judaísmo. Por exemplo, fazer uma acusação de que, eventualmente, judeus tivessem incendiado Roma, podia ser politicamente muito difícil, porque Roma estava cheia de pessoas que praticavam o judaísmo. O judaísmo era uma religião já espalhada pelo planeta, por força da dispersão de judeus pelo mundo em todo. Durante o Império Romano houve uma grande dispersão e muita gente que praticava o judaísmo vivia em Roma. Então a acusação direta aos judeus podia ser politicamente constrangedora para o próprio Nero. Agora, nesse momento, quando houve a perseguição no período de Nero, os cristãos já estavam, nesse momento, sendo segregados ou rejeitados pelo próprio judaísmo. Ou seja, a igreja cristã que saiu do judaísmo, nos primeiros anos conviveu bem com o judaísmo. Mas depois de uns 20 anos começou, assim, de fato, a haver uma perseguição e um conflito muito forte, porque os judeus entendiam que, na verdade, Jesus era apenas mais um Messias, que tinha se dito Messias, e, do ponto de vista dos judeus, ele era um mentiroso, um herege, e os que seguiam a Jesus eram perseguidos. De modo que os cristãos, nesse momento, eram perseguidos pelos judeus, eram perseguidos pelos romanos, ou seja, eram párias da sociedade. Então, a acusação de que eles tenham posto fogo em Roma foi uma coisa absolutamente tranquila para Nero. Eu já tive a oportunidade de mencionar na aula passada o filme Quo Vadis, retrata muito esse tempo. Quo Vadis não é baseado na escritura, mas é baseado nas tradições que se desenvolveram desde esse tempo, que contavam uma história paralela com outros detalhes a respeito do início da igreja primitiva. De modo que, em 64 depois de Cristo, a perseguição de Nero se tornou extremamente intensa. É provável que Pedro tenha sido martirizado entre 67 e 68, começo de 68 depois de Cristo.
Agora, é certo que ele escreveu essa carta algum tempo antes do martírio. É provável que ele escreveu primeiro a Pedro e depois escreveu segundo a Pedro. As duas cartas, isso nós vamos ver nas semanas que vão se seguir, são cartas muito diferentes. Primeira Pedro é uma carta muito bem escrita, muito bem estruturada gramaticalmente e teologicamente. Enquanto que segunda Pedro é uma carta curta, como a gente diria em bom português hoje, curta e grossa. Ou seja, é um grego meio grosseiro e discute-se muito se a segunda carta de Pedro seria da autoria do apóstolo Pedro. Ou seja, as duas sofrem objeções. A segunda muito mais do que a primeira. Então, essa carta terá sido escrita provavelmente entre 64 e 67, possivelmente, depois de Cristo. Quem eram os destinatários da carta? Bom, a carta de Pedro é uma das epístolas universais, como nós entendemos hoje, foi escrita tendo destinatários específicos, mas ela tem uma aplicabilidade total a toda a igreja cristã, em todos os tempos. Mas Pedro destinou a carta, a 1 Pedro, aos discípulos pertencentes à diáspora. A diáspora era a dispersão dos judeus para fora da Palestina. A diáspora, digamos, com muita intensidade aconteceu a partir do momento em que o reino de Israel, as 10 tribos do norte, atacados pelos assírios, se espalharam pelo mundo. E o judaísmo e o povo judeu se espalhou pelo mundo. Naquele momento, em 800 antes de Cristo, já tinha começado a haver essa diáspora, essa dispersão. Mas isso nunca parou. Durante o Império Romano, com o domínio de Roma sobre a Palestina e sobre todas as províncias da Ásia, da Turquia, da Macedônia, da Grécia, em suma, aquilo foi um momento de globalização daquele tempo. E no ambiente da globalização as pessoas viajam. Então muitos judeus saíram da Palestina e se espalharam pelo mundo. E Pedro então escreveu para componentes dessa diáspora, dessa dispersão, que viviam basicamente nas províncias romanas. Esses nomes são nomes de províncias romanas: Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia. Isso basicamente, pessoal, é quase a Turquia de hoje. Não, a parte de baixo da Turquia não está mencionada aí, mas toda a parte centro e norte da Turquia são abrangidas exatamente por essas províncias romanas. É provável que Pedro tenha dirigido a sua carta a essas igrejas dessas províncias pelo fato de ter sido ele fundador dessas igrejas, ou ter pregado ao povo dessa região enquanto ele passou por ali anos antes. A gente não encontra realmente outro motivo porque alguém escreveria uma carta para pessoas que não conhecem. Provavelmente Pedro conhecia muito bem essas regiões porque ele terá provavelmente pregado ali, plantado igrejas ali e assim por diante. Então, na sua longa caminhada para Roma, ele terá passado pela Turquia, ali foi missionário, ali plantou igrejas e depois, finalmente, de Roma, ele escreve para as igrejas que provavelmente terão sido plantadas por ele ou regadas por ele. Ora, existem objeções, fortes objeções à autoria de 1 Pedro. A primeira grande objeção é que a carta está escrita num grego muito vernáculo. Vernáculo quer dizer muito bem escrito. Ou seja, você sabe quando uma pessoa domina uma língua, quando a estrutura que a pessoa usa para se comunicar nessa língua é uma estrutura correta. É perfeitamente notável quando você percebe uma pessoa que conhece mal uma língua, então faz construções baseadas na própria língua. Por exemplo, uma pessoa que não domina inglês, ou seja, um brasileiro que fala inglês, mas fala mais ou menos. Ele pensa em português. Ele poderá possivelmente usar palavras inglesas, mas as suas estruturas são em português.
Então fica o negócio, como a gente diz em inglês, awkward, ou seja, o troço não encaixa. Por quê? Porque é um brasileiro de língua lusa falando em inglês, com palavras inglesas, mas com estruturas portuguesas. Não é o caso da carta de 1 Pedro. Por quê? Porque ela tem uma estrutura grega de alguém que dominava profundamente o grego. E essa é a primeira grande objeção que se faz à autoria de Pedro sobre a 1 Pedro. Outra coisa, essa carta não poderia ser de Pedro, porque ele era um pescador galileu e até onde sabemos ele era iletrado e ignorante. Era um homem rústico, verdadeiramente. E para ele, sobretudo, que falava provavelmente aramaico, a língua grega era um idioma estranho. Provavelmente, pelo convívio, ele até pudesse entender um pouco da língua grega, mas ele jamais seria capaz de se expressar na língua grega, especialmente de uma forma perfeitamente vernácula. E outra grande objeção que se faz é uma objeção que a gente percebe na estrutura do livro de Atos. A gente percebe que Pedro se surpreende com a teologia de Paulo. Paulo era um homem muito culto, um doutor da lei. E Deus usava Paulo para, digamos, estruturar teologicamente as bases do cristianismo. Pedro era um homem rústico, era um homem criado completamente nas tradições judaicas, como era Paulo também. Só que Paulo tinha um refinamento intelectual muito grande para fazer a transposição do judaísmo para as bases teológicas do cristianismo. Pedro tinha convivido diretamente com o Senhor Jesus. Pedro tinha bebido do mestre diretamente a doutrina e as palavras, mas é muito improvável que Pedro pudesse articular numa carta a teologia paulina, do tipo paulino. E a grande observação que aparece aí é exatamente que a primeira carta de Pedro tem uma grande similaridade teológica com cartas de Paulo. Ou seja, como se alguém que escreveu a primeira carta de Pedro fosse alguém profundamente conhecedor das cartas de Paulo. Porque em muitos trechos a 1 Pedro confirma a teologia paulina em detalhes absolutamente profundos. E Pedro não poderia ter feito isso, até porque ele talvez não tivesse o refinamento intelectual para compreender profundamente o que Paulo dizia. Aliás, o próprio Pedro fala, existem coisas que o apóstolo Paulo fala que são difíceis de entender. O refinamento intelectual de Paulo realmente era uma coisa extraordinária, e para Pedro isso era um negócio difícil de entender, e ele expressa isso. Mas 1 Pedro tem quase que o mesmo refinamento. Então a argumentação dessa carta não pode ter sido escrita por Pedro, porque esse homem, apesar da proximidade com Cristo, apesar da iluminação do Espírito Santo, teria dificuldades de compor uma carta desse jeito. Então, ele não tinha domínio da língua, ele era inculto, grosseiro, e não podia dominar a teologia paulina a ponto de fazer uma carta muito paralela. Todas essas objeções são basicamente derrubadas pelo fato de que a carta não foi de fato escrita de próprio punho por Pedro, e ele mesmo menciona isso. Pedro menciona isso. Quem escreveu de fato, quem deu a estrutura, quem deu essa forma vernácula foi Silas, ou Silvano, que eram a mesma pessoa. Silas tinha acompanhado Paulo por muitos anos em viagens missionárias, portanto, Silas tinha bebido diretamente da teologia paulina, e além do que, Silas ou Silvano era um homem que dominava a língua grega. Então, Pedro menciona diretamente isso aqui. Em 1 Pedro 5,12, nós vemos este versículo. Por meio de Silvano, que para vós outros é fiel irmão, como também o considero, vos escrevo resumidamente. Ou seja, Pedro afirma claramente, eu estou escrevendo para vocês
através de Silvano. E eu estou fazendo um resumo extremamente compacto. E a primeira carta de Pedro realmente é um resumo extremamente compacto do ponto de vista teológico. Então, Pedro afirma: olha, estou me escrevendo para vocês através de Silvano, Silas. Ele sim tinha essa possibilidade de escrever bem, escrever em grego e com refinamento teológico. Aliás, quem era exatamente este Silvano? Se nós olharmos para a primeira carta aos Tessalonicenses, que é uma carta de Paulo, capítulo 1, versículo 1, ela começa assim: Paulo, Silvano e Timóteo, à igreja dos Tessalonicenses em Deus Pai e no Senhor Jesus Cristo, graça e paz a vós outras. Ou seja, a primeira Tessalonicenses foi escrita a 6 mãos. Paulo, Silvano e Timóteo. A segunda carta aos Tessalonicenses começa do mesmo jeito. Paulo, Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses em Deus nosso Pai e no Senhor Jesus Cristo. Ou seja, Silvano, ou Silas, era um homem de língua grega, culto, tinha capacidade de escrever com correção, de forma escorreita o grego, e Silas tinha uma proximidade muito grande com Paulo. Por força disso, ele bebeu da teologia paulina e pôde, junto com Pedro, estruturar uma carta que reflete não apenas a inspiração de Deus, mas também a doutrina paulina e a experiência pessoal que Pedro tinha na convivência com o Senhor. Então, em Roma aconteceu isso. Marcos escreveu o Evangelho de Marcos ouvindo as coisas de Pedro. Na verdade, o Evangelho de Marcos poderia ser chamado de Evangelho de Pedro. Mas, na verdade, ele foi escrito por Marcos, que bebia diretamente do testemunho pessoal, diretamente da experiência do apóstolo Pedro. E as cartas de Pedro, pelo menos a primeira, seguramente foi escrita por Silvano, que tinha todas as condições e ouvia diretamente de Pedro os testemunhos e dava uma estruturação que pôde resultar numa carta sofisticada teologicamente, correta do ponto de vista do grego antigo. De modo que, no restante, derrubadas estas objeções, a primeira carta de Pedro é uma carta que pode realmente, definitivamente, ser atribuída ao apóstolo Pedro e, definitivamente, qualquer outra objeção tem sido rechaçada. Por isso, hoje se aceita, quase que sem objeção, de que a carta de Pedro foi escrita por ele mesmo. Aliás, esse reconhecimento já se dava nos tempos imediatamente posteriores à morte de Pedro, ou seja, no 2º século depois de Cristo, ou seja, apenas 70 anos após a morte do Senhor, essa carta já era reconhecida abertamente pela igreja como tendo sido escrita pelo apóstolo Pedro. Ou seja, há controvérsias, mas praticamente elas não subsistem por mais tempo. Vamos dar para uma visão geral de vocês. Estrutura da primeira carta de Pedro. Tópico 1. A fonte da nossa salvação. Nós fomos escolhidos pelo Pai, nós fomos feitos santos pelo Espírito e nós somos purificados pelo sangue do Filho. 2. A carta mostra a garantia da nossa salvação. Fala da prova, e a prova é a garantia baseada na ressurreição de Cristo. A permanência da nossa salvação, ela é mantida nos céus para nós. E o poder, o imenso poder de Deus que nos assegura que nós chegaremos seguros no céu. Tópico 3. A alegria da nossa salvação. Esse tópico fala
da promessa. Essa alegria pode ser nossa, mesmo em meio a provações. Fala do resultado. As nossas provações produzem 2 frutos, fundamentalmente. Elas aumentam a nossa fé em Deus e elas aumentam o nosso amor por Deus. O 4º tópico, os profetas do Antigo Testamento e a nossa salvação. A carta fala de coisas que eles não entenderam e coisas que eles entenderam. E, finalmente, os anjos e a nossa salvação. Os anjos anelam por entender exatamente o que acontece nos desígnios de Deus que leva à nossa salvação. Então, essa é a grande estrutura em 5 tópicos e eu vou procurar, então, apresentar essa estrutura em um pouquinho mais de detalhe nesse período que nos resta. Primeiro, a fonte da nossa salvação. A primeira grande afirmação, importante afirmação, que está na carta de Pedro, é exatamente uma afirmação que causa controvérsia teológica no mundo hoje e, obviamente, naquele tempo terá sido realmente uma coisa assustadora. Porque se hoje, passados 2000 anos de exegese teológica, ainda existem controvérsias, quanto mais haveria naquele tempo. Fomos escolhidos pelo Pai. Isso está no capítulo 1, versículos 1 a 2a, um pedacinho do 2º versículo. Eleitos segundo a presciência de Deus Pai. Aí é que está o grande problema, porque o versículo fala em eleição e presciência. E como os irmãos sabem, existe uma grande dissensão em torno dessa questão da eleição ou predestinação e a questão de presciência. A grande discussão basicamente é a seguinte: uns pensam, Deus, na sua soberana vontade, elege para a salvação quem Ele quer. E a outra visão, não. Deus sabe de antemão, pela sua presciência, quem há de crer em Cristo. Portanto, esses são os eleitos. E isso deu origem àquilo que a gente chama de arminianismo. Ora, a Confissão de Fé de Westminster, que é basicamente o alicerce da fé presbiteriana, portanto é o alicerce da nossa igreja, a Confissão de Fé de Westminster, no capítulo 3, item 3, está sendo estudado na classe beta, está escrito exatamente isso. Pelo decreto de Deus e para a manifestação de sua glória, alguns homens e alguns anjos são predestinados para a vida eterna e outros preordenados para a morte eterna. Deus pode escolher quem Ele quer? Pode ou não pode? Ele é soberano. Ele tanto pode escolher quem são os eleitos, como de antemão ele pode escolher quem são os condenados. Isso faz parte de um conceito fundamental a respeito de Deus, que é a sua soberania. Ou seja, ele faz segundo aquilo de acordo com a sua própria vontade. Não há nada que limite a vontade de Deus. Ainda falando sobre isso, um comentário que eu li especificamente sobre a Confissão de Fé de Westminster, Deus, desde toda a eternidade, decretou o vir a ser de cada criatura, bem como suas contingências existenciais. Nada existe à margem ou à revelia da vontade decretiva do soberano Criador e administrador de todas as coisas e de cada ser humano. A providência estava contida na previdência do Criador. Vejam, a providência estava contida na previdência do Criador. Deus tudo sabe, Deus tudo pode. Ele criou o universo. Quanto mais ele pode escolher quem dentre os humanos são eleitos ou são condenados. Ora, irmãos, eu imagino que alguns de vocês têm aí a Bíblia de Genebra.
Na Bíblia de Genebra existe uma nota teológica que vale a pena ler, e se vocês quiserem olhar, página 1333, na minha Bíblia de Genebra, tem uma nota teológica exatamente sobre isso: eleição e reprovação. Isso é um comentário, uma nota teológica que está comentando Romanos 9:18, onde Paulo menciona a questão da eleição também. Então vejam lá comigo. Eleger significa selecionar ou escolher. De acordo com a Bíblia, antes da criação, Deus selecionou, dentre os da raça humana, aqueles que seriam redimidos, justificados, santificados e glorificados em Jesus Cristo. A escolha divina é uma expressão da graça livre e soberana de Deus. Ela não é merecida por coisa alguma por parte daqueles que são escolhidos. Nós não merecemos a eleição. Deus não deve aos pecadores nenhuma espécie de misericórdia, pois eles só merecem condenação. Por isso é maravilhoso que ele escolhesse salvar qualquer um dentre nós, porque nenhum de nós merece coisa alguma. Todos carecemos da graça de Deus. Como toda verdade a respeito de Deus, a doutrina da eleição envolve mistério e às vezes levanta controvérsia. Porém, nas Escrituras é uma doutrina pastoral, que ajuda os cristãos a verem quão grande é a graça que os salva e os move a responder com humildade, confiança e louvor. Não sabemos quais são os outros que Deus escolheu entre os que ainda não são crentes, nem porque Ele nos escolheu, especificamente. Sabemos apenas que se somos crentes agora, é porque fomos escolhidos. Também sabemos que, como crentes, podemos confiar em que Deus acabará a boa obra que começou. Por essas razões, o conhecimento da eleição é uma fonte de gratidão e confiança. Pedro nos diz que devemos procurar com diligência confirmar a nossa vocação e eleição. Isto é, devemos torná-la certa para nós. A eleição é conhecida por seus frutos. Paulo sabia que os tessalonicenses tinham sido escolhidos porque viu a sua fé, a sua esperança e o seu amor, a transformação da vida deles realizada pelo Evangelho. Por outro lado, reprovação é o nome dado à eterna decisão de Deus com relação àqueles pecadores que não foram escolhidos para a vida. Não os escolhendo para a vida, Deus determinou que eles não fossem transformados. Eles continuarão em pecado e finalmente serão julgados por aquilo que tiverem feito. Em alguns casos, Deus pode ir mais longe e remover as influências restritivas que protegem uma pessoa da desobediência extrema. Esse abandono, chamado de endurecimento, é em si mesmo uma penalidade do pecado. A reprovação é ensinada na Bíblia, porém como uma doutrina. O seu significado sobre o comportamento cristão é indireto. O decreto de Deus sobre a eleição é secreto. Quais pessoas são eleitas e quais são reprovadas, não será revelado antes do juízo final. Até aquele tempo, Deus ordena que o chamado ao arrependimento e à fé sejam pregados a todos. Irmãos, quando me converti numa igreja presbiteriana, uma das coisas que me incomodou quando eu comecei a estudar a Bíblia é exatamente essa questão da eleição e da predestinação. E que é, na verdade, um ponto que distingue o calvinismo e, portanto, o presbiterianismo em relação a muitas outras crenças, muitas igrejas evangélicas, ditas igrejas reformadas. Eu me lembro, ainda durante o período em que antecedia a minha profissão de fé, eu fiz a pergunta
ao meu velho pastor, reverendo Pércio Gomes de Deus, que ainda está vivo. Reverendo, me explica um pouquinho essa coisa de predestinação. E ele fez uma resposta que eu nunca vou esquecer. Meu querido, a predestinação é uma coisa que só se distingue pela fé. Ou seja, é uma doutrina de tal profundidade, de tal segredo, que a fé nos faz crer nessa doutrina. Ela é bíblica, absolutamente bíblica. Tanto que a Confissão de Fé de Westminster endossa totalmente a doutrina da eleição, da predestinação. E a Bíblia afirma isso várias vezes, em Paulo, em Pedro. Ou seja, Deus escolhe quem Ele quer. Tempos depois, Armínio passou a pregar uma interpretação um pouco diferente. E essa interpretação arminiana acaba por negar a soberania absoluta de Deus. E aqui se distingue efetivamente o presbiterianismo de muitas outras igrejas. Esse é um ponto de detalhe, pessoal, que não deve nos separar dos irmãos batistas, pentecostais, de forma alguma, não deve, mas é uma diferença teológica importante. Veja, do ponto de vista do arminianismo, Deus elegeu para a salvação os que ele sabia desde a eternidade que haveriam de crer no Salvador. Assim, a fé não procederia da graça, mas da capacidade humana de crer ou descrer. Ou seja, é meio que desloca o poder de Deus para o poder do homem. É como se o homem quisesse estar no controle da salvação. E a salvação não está sob controle do homem. Nós sabemos que a salvação é exclusivamente conduzida pelos desígnios de Deus. Então, essa crença arminiana de que Deus nos escolhe porque sabe de antemão que os escolheremos, concebe um seguinte absurdo: os eternamente escolhidos são aqueles que escolhem Deus e não os que Deus escolheu. Então, queridos, a abertura da primeira carta de Pedro fere exatamente esse ponto, porque ela se dirige aos eleitos, e eleitos é nesse sentido, eleitos segundo a soberania e os desígnios de Deus. Mas, além de eleitos, nós fomos feitos santos pelo Espírito. Isso está na segunda metade do versículo 2b. Vejam, em santificação do Espírito, para a obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo, graça e paz vos sejam multiplicadas. Essa segunda parte do versículo 2 diz o seguinte: a santificação vem do Espírito, portanto, o agente do Espírito, o agente da nossa santificação é o Espírito Santo. E o desígnio de Deus é que nos santifiquemos. Isso é o que está escrito nesse pedaço do versículo. O agente é o Espírito e o desígnio do Espírito é a santificação de nós todos que somos salvos. Santificação quer dizer separação. Nada a ver com a forma como a Igreja Católica interpreta o termo santo. Santificação é a separação de uma pessoa que é posta à parte, tirada do uso comum para serviço de Deus. Então, nesse sentido, todos aqui que estão nesta sala são santos. Todos vocês, eleitos, foram separados do uso comum e separados para o serviço de Deus. Esse é o sentido verdadeiro das Escrituras a respeito da palavra santo e santificação. A eleição, por sua vez, é uma dádiva maravilhosa. O fato de termos sido eleitos sem qualquer mérito, pelo contrário, todos nós somos passíveis de condenação e mais condenação. Nunca se esqueçam, nós somos, como o próprio reverendo Durval disse hoje, a nossa justiça é como trapo de imundícia.
Ou seja, nenhum mérito nos cabe. Nós fomos escolhidos por Deus, eleitos por Deus. Mas isso implica, se é um privilégio, implica também em dever e obrigação. E esse dever e obrigação é exatamente o que está aqui: obediência. Deus nos elegeu gratuitamente, mas Ele espera de nós obediência. Obediência à sua palavra. E, finalmente, temos que compreender exatamente isso. A eleição do Pai na eternidade torna-se efetiva pela obra do Espírito Santo ao longo do tempo, o qual, Espírito Santo, opera na nossa alma, separando a nossa alma para Deus. A nossa alma é separada para Deus. É provável que quando nós somos eleitos, escolhidos, nesse momento a nossa alma é separada para Deus. É provável que a nossa carne ainda continue resistente. Por isso continuamos a pecar. Mas pecamos, nos arrependemos, confessamos ao Senhor, voltamos a pecar, porque a natureza humana é assim. Agora, no momento que Ele nos escolhe, nos elege pela ação do Espírito Santo, a nossa alma é separada para Ele, desde o primeiro momento. Agora, a parte final do versículo 2, C, somos purificados pelo sangue do Filho. É o que está aqui. A aspersão do sangue de Jesus Cristo, graça e paz vos sejam multiplicadas. Na verdade, irmãos, a aspersão do sangue de Cristo diz respeito ao estabelecimento do novo concerto entre Deus e o seu povo pela morte de Cristo. E a ratificação de Cristo através do seu sangue. No judaísmo, nós tínhamos a prática dos sacrifícios. O Santo dos Santos era o momento em que, uma vez por ano apenas, o sumo sacerdote podia entrar e fazer a aspersão do sangue de um animal sacrificado como purificação da nação de Israel pelo pecado. Ora, no momento em que o véu do santuário se rasgou, e Deus instituiu a nova aliança, provendo Ele mesmo o Cordeiro divino, que foi morto e pelo seu sangue aspergido sobre aqueles que são salvos, esse versículo está falando exatamente isso aqui. É a mudança do velho concerto para o novo concerto, estabelecendo o sangue de Cristo como substituto definitivo aos rituais de sacrifício judaicos. Muito bem. Mas nós não fomos só eleitos. No versículo anterior, que é o versículo 1, vocês vão estranhar por que eu comentei primeiro o versículo 2 e depois o 1, porque faz mais sentido explicar primeiro o 1, depois o 2. É mais importante você falar da eleição e depois falar desse significado. Versículo 1. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos que são forasteiros na dispersão, no Ponto, na Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia. Capadócia é onde foi aquela novela recentemente, né, que tinha os balões, e onde nasceu São Jorge. Pessoal, além dessas províncias nomeadas, esse versículo se refere provavelmente a todos os cristãos. Essa carta é uma carta universal. Naquele tempo, os cristãos eram, na sua maioria, gentios e escravos. A sua grande maioria. E Pedro, na verdade, está aludindo ao falar de forasteiros, peregrinos da dispersão, ele está se referindo à nossa condição hoje. Na verdade, nós somos forasteiros e peregrinos neste mundo. Nós somos forasteiros e peregrinos neste mundo. A partir do momento em que nós somos eleitos, o nosso reino já não é mais daqui. O nosso país não é mais este. A nossa nação não é mais esse. Jesus disse, o meu reino não é desse mundo. E nós também não somos desse mundo.
Os eleitos de Deus, na verdade, são nacionais do reino de Deus. E nós estamos aqui na terra, neste momento, como forasteiros e peregrinos. Há os peregrinos que finalmente terminam a jornada na terra e voltam para o Senhor, como foi a nossa querida Alzira recentemente. Foi uma peregrina maravilhosa que iluminou as nossas vidas por 96 anos. Quantas pessoas terão sido abençoadas por essa peregrina? E é exatamente isso que esse versículo diz. Olha, não são só aquelas regiões da Turquia, não. Esse versículo se refere a todo crente, a todo cristão eleito e salvo por Cristo, que está nesse mundo transitoriamente por um momento que perante a eternidade é aquilo que a gente chama de um átimo. Átimo é uma fração de segundo. Nós estamos aqui como forasteiros e peregrinos. E é a nós que Pedro se refere especificamente quando ele fala isso. O segundo grande capítulo da estrutura de 1 Pedro é a garantia da nossa salvação. Primeiro, a prova. A garantia da nossa salvação se dá pela ressurreição de Cristo. Versículo 1, 3. Capítulo 1, versículo 3. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. É verdadeiramente a ressurreição de Cristo que nos faz nascer de novo para uma viva esperança. A nossa esperança, e a carta de Pedro é essencialmente uma carta de esperança. A nossa grande esperança é a vida eterna pela salvação que Cristo nos deu. E essa salvação está referendada, demonstrada, aprovada, provada no momento em que Cristo ressuscitou dos mortos, ou seja, no momento em que Deus atestou para o mundo: este é o meu filho, ele ascendeu dos mortos, nele creio. Ora, essa é a prova fundamental que está na base do cristianismo, a ressurreição de Cristo. Os crentes renascem para uma esperança que é viva. A nossa esperança é viva. Quando nós perdemos um ente querido, é estranho como muitas pessoas vêm comentar: puxa, vocês cantam no velório, vocês parecem alegres. Claro, para nós a morte nada mais é do que o retorno do peregrino à casa do Pai. Por isso ela acabou de dizer: Dona Alzira está num lugar muito melhor do que nós estamos agora. Estar aqui na igreja é muito bom. É o melhor lugar do mundo para nós estarmos. Mas com certeza, o pior lugar do céu é muito melhor que o melhor lugar do mundo. Não há dúvida nenhuma. E a nossa esperança em relação a uma esperança viva. O Espírito Santo nos atesta isso. Ou seja, nós realmente cremos na herança, a herança que Deus nos dá. E, sobretudo, cremos na salvação eterna, porque nós fomos escolhidos por Ele. A regeneração significa que nós recebemos nada mais, nada menos do que uma nova natureza. Quando nós nos convertemos, nós recebemos uma nova natureza. Nós continuamos pecando, continuamos errando, mas eu acho que os irmãos concordam comigo. Mesmo na igreja a gente sofre, mas é coisa muito efêmera. Porque a natureza dos irmãos, como a nossa, é mudada. Nós estamos sempre prontos a perdoar, a recomeçar de novo, a andar mais uma milha, a apagar as dores, o sofrimento e a seguir juntos. Isso não é assim fora destas paredes. No mundo secular, vocês sabem que o rancor, a maldade perdura definitivamente. Você pode passar uma vida inteira e não se muda mais.
Quando uma pessoa não gosta de você fora daqui, não gosta mesmo e ponto final. E vai procurar prejudicá-lo para o resto da vida. Aqui não é assim. Nós podemos errar, continuamos errando. A nossa natureza humana é assim, pecaminosa, erra e continua errando. Porém, nós de fato nos amamos. O que nos une é alguma coisa diferente. E é exatamente essa natureza que nós recebemos quando nos convertemos. Uma regeneração. Mas, atenção, não há mérito algum para que recebamos qualquer coisa. E o que recebemos estritamente pela enorme, imensa, interminável misericórdia de Deus. Mas a garantia da nossa salvação também se dá pelo lado da permanência. Nós somos mudados para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada nos céus para vós outros. Ou seja, nós recebemos uma herança perfeita, eternamente protegida. Ou seja, não apenas Deus nos elege, como definitivamente, a partir desse momento, Ele nos protege contra todo o mal. Essa herança não pode ser corrompida, essa herança é sem mácula, a herança que nós recebemos, a salvação, ela é sem mácula, não pode ser contaminada pelo pecado, pois ela está guardada pelo Todo-Poderoso nos céus. E é imarcessível, ela não murcha, não fenece, não se desfaz. Os herdeiros, que somos nós, estamos guardados por Deus para essa herança. Então, mais do que isso, pessoal, nós somos eleitos e Deus nos dá a garantia definitiva. E essa garantia definitiva se dá apenas e tão somente pelo poder de Deus. Nós somos guardados pelo poder de Deus mediante a fé, para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. Vejam, a salvação é uma bênção que a gente experimenta hoje, aqui. A sensação da salvação, a convicção da salvação, essa esperança viva que nós temos se manifesta na nossa vida hoje, aqui. Porque nós somos perdoados, justificados e santificados. Mas nós sabemos também que a salvação é uma bênção futura muito maior. Ela vai atingir a plenitude quando nós formos apresentados diante do trono, semelhantes ao Cordeiro, perfeitos, sem falta de coisa alguma, quando tivermos sido purificados totalmente para nos apresentarmos ao Senhor. E aí a nossa salvação estará plenamente consumada. Essa é a nossa viva esperança. Portanto, a salvação tem efeito já e tem efeito na eternidade. A manifestação definitiva vai se dar no último tempo. O último tempo é a consumação, quando nós nos apresentaremos perante o trono do Cordeiro, aos pés do Senhor Todo-Poderoso. Depois nós temos a alegria da nossa salvação. A alegria da salvação está primeiro numa promessa. A alegria pode ser nossa, mesmo no meio de provações. Pedro fala na primeira carta muito sobre provações. Então vejam, nisso exultais, embora no presente por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações. Pedro nos alerta, olha, os sofrimentos que temos em vida podem ser muito pesados, mas eles são passageiros. E eles, de forma alguma, podem ser comparados com a glória que nos pertence em Cristo, o nosso Salvador. E as provações têm um propósito. A provação é como passar o ouro pelo fogo. O ouro é purificado pelo fogo. A nossa salvação, a nossa fé é purificada pelo
pelo sofrimento, pela provação. Ora, o fogo perece, mas a salvação não perece. O resultado da salvação, essa grande alegria, mostra que as nossas provações produzem frutos. Para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. O que nós vemos aqui é que depois que tudo que de mal em nós seja destruído, toda verdade, toda maldade, toda mentira, toda falsidade, tudo isso vai ser queimado pelo fogo. Em nós vai restar estritamente, como ouro refinado, a nossa fé. E essa fé, como todos sabemos, é concedida pelo próprio Senhor. O ouro é purificado pelo fogo, portanto ele é perecível. Sobra o ouro, mas com o passar de milênios, o ouro também desaparece. A nossa fé, quando purificada pelo sofrimento, se torna imperecível. Por isso Pedro se refere a uma fé muito mais preciosa do que o próprio ouro. Porque, passado pelo fogo, a maior parte do ouro perece. O que fica é precioso, mas com o passar dos séculos esse ouro desaparece também. Enquanto que a nossa fé nunca desaparece. As nossas provações não apenas aumentam a nossa fé em Deus, como aumentam o nosso amor por Deus. Isso é o que está no versículo 8. A quem, não havendo vistos, há mais. Ele está se referindo a Jesus. Pedro tinha visto Jesus pessoalmente, mas ele está se reportando a pessoas que não viram Jesus. Então, a quem não havendo visto, há mais, no qual, não vendo agora, mas crendo, exultais com alegria indizível e cheia de glória, obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. Na verdade, o que Pedro está se referindo é o gozo que nós sentimos, um gozo indizível. Não é possível que nós possamos expressar por palavras o que já está marcado com o esplendor do céu. E isso nós vamos ver quando virmos o céu e o próprio Senhor face a face. Hoje vemos como espelho, mas veremos face a face. As nossas almas serão purificadas até a perfeição. E esse é o desenlace verdadeiro da nossa fé. Os profetas falaram, e a parte final desse trecho fala exatamente disso. Os profetas do Antigo Testamento e a nossa salvação. Algumas coisas os profetas não entenderam. Isso é o que está nos versículos 10 e 11. Foi a respeito dessa salvação que os profetas indagaram e inquiriram, os quais profetizaram acerca da graça a vós outros destinada, investigando atentamente qual a ocasião ou quais as circunstâncias oportunas indicadas pelo Espírito Santo, que neles estava ao dar de antemão testemunho sobre os sofrimentos referentes a Cristo e sobre as glórias que o seguiram. Na verdade, na essência, o que esse texto nos mostra é que os profetas do Antigo Testamento não conseguiram compreender plenamente todas as profecias sobre a obra futura que o Messias haveria de fazer. Primeiro, eles não conseguiram descrever claramente o que significaria o sofrimento e a dor do Messias. E, finalmente, a glória definitiva do Messias. Eles não conseguiam distinguir isso, estava tudo misturado no meio das profecias. E por isso era difícil para os judeus entenderem um Cristo sofredor. E depois um Cristo glorificado. Isso claramente Pedro está dizendo, os profetas não compreenderam isso. Mas eles entenderam sim. A eles foi revelado que não para si mesmos, mas para vós outros, ministravam as coisas que agora vos foram anunciadas por aqueles que, pelo Espírito Santo enviado do céu, vos pregaram o Evangelho. O que Pedro está dizendo é que os profetas sabiam que as profecias não seriam cumpridas
senão muito depois da morte deles mesmos, profetas. Ou seja, o que eles estavam profetizando, eles sabiam que não era para o tempo deles, era para muito, muito, muito tempo depois. E os que pregaram o Evangelho foram inspirados e capacitados a proclamar as boas novas exatamente pelo mesmo Espírito Santo que havia na antiguidade, outrora, inspirado os profetas. Portanto, Pedro está afirmando, olha, tudo que vocês ouviram dos profetas do judaísmo é exatamente igual, inspirado pelo mesmo Espírito deste evangelho que nós vos pregamos agora. É o mesmo Espírito. E, finalmente, os anjos. O finzinho do último versículo fala isso aqui. Os anjos anelam por conhecer mais sobre esse assunto maravilhoso. Qual é esse assunto maravilhoso? Ora, as coisas que vos foram anunciadas pelo Evangelho, coisas essas que os anjos anelam perscrutar. Que negócio é esse? Os anjos vivem no reino dos céus, vivem do lado de Deus, mas os desígnios de Deus a respeito da eleição e da salvação são secretos até mesmo para os anjos. E o sentido original das palavras gregas é que os anjos querem dar uma espiadinha na coisa, para tentar entender, arriscar um olho como é que vai ser o desenlace. Ou seja, eles querem dar uma bisoiada para ver se... Só que eles não sabem também, porque essa revelação se dará na consumação. Então, os anjos querem investigar, querem dar uma espiada na bem-aventurança da nossa salvação. Mas isso está além do alcance de compreensão dos próprios anjos, porque essa compreensão se restringe aos desígnios de Deus. Em suma, queridos, a epístola de Pedro, que nós estamos começando a estudar hoje, é uma carta essencialmente de esperança, fundada na ressurreição de Cristo. Ela nos aponta para a certeza de uma herança gloriosa. Pedro começa a carta exatamente assim para encorajar os seus companheiros de fé com as consolações do Evangelho, a fim de que os companheiros permaneçam firmes no dia da prova de fogo, suportando pacientemente os seus sofrimentos e triunfando sobre as perseguições, aflições e tentações que claramente eles estavam vivendo intensamente naquele momento sob a perseguição de Nero.